Há histórias de vidas que nós não sabemos e que devíamos saber, porque há mulheres fantásticas que a história esqueceu-se delas. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para te falar do livro A Mulher que Ergueu Nova Iorque. E acompanham nas suas viagens em relação às obras que ele tem que acompanhar. E esta para mim foi a primeira grande surpresa. Ou seja, em vez de estar em casa à espera do marido, a Emily resolve acompanhar o seu marido para os diferentes locais onde ele tem que ir por causa das obras que está a seguir. E nesse acompanhamento, digamos assim, a Emily acaba por discutir com o marido os materiais, as inovações da engenharia para a construção das pontes e acaba por perceber do assunto, por ficar a perceber do assunto, e eles acabam por conversar muito sobre as pontes. Inclusive há momentos em que ele deixa às vezes material em cima da mesa, ela vê e acaba por conseguir fazer algumas contas que ele estava a ter alguma dificuldade. Isto visto de fora, às vezes, é sempre mais fácil. Bom, portanto, a Emily começa logo por ser alguém que não é o estereótipo da mulher do final do século XIX. Ela acompanha o seu marido, ela vai para as obras, ela conhece os engenheiros, ela serve de anfitriã às pessoas que o visitam e que conversam com ele para fazer negócios, mesmo depois de ser mãe, o que é outra particularidade. O que é que acontece? Acontece que eles conseguem a autorização para construir a dita ponte, a Ponte Grande, a ponte que vai ligar Nova Iorque a Brooklyn e a ponte suspensa, que naquela altura seria a maior ponte suspensa do mundo. Só que o John morre e o Washington tem que assumir aquela obra fantástica. E, obviamente, quem o acompanha é a sua mulher, a Emily, até ao momento em que o Washington adoece. E a Emily tem que pegar o touro e ser ela a fazer com que aquela obra, aquele sonho daquela família não morra e continue. E, portanto, ela vai assumir a obra e vai ela fazer aquilo que é necessário. Portanto, de todo, esta mulher é um protótipo da típica mulher dos finais do século XIX. Eu li este livro para o clube que tenho com a Isabel, das Sensações de Papel, e ali com o Guilherme, e deixem que vos diga que não fui investigar nada. Eu não sei se eles foram, ainda não falei com eles antes de estar a gravar este vídeo, mas a verdade é que eu não fui investigar nada. Não fui ver se a Emily existiu ou não, não fui ver se esta história é verídica ou não. No entanto, se não é, poderia ser. A história está construída com uma coerência bastante grande, a história está construída com uma análise bastante grande e certamente houve mulheres assim no final do século XIX. Se não construíram pontes, construíram outra coisa, escreveram livros, fizeram aquilo que supostamente não deveriam ter feito. E isso é que eu acho fantástico neste livro, é a forma como o autor nos dá esta história. Ou seja, primeiro eu fiquei a saber imenso de engenharia de pontes. Não fazia ideia que as coisas tinham começado assim. Não fazia ideia dos perigos que era, naquela altura, para fazer pontes suspensas. Era algo que a mim me passava completamente ao lado. E foi muito interessante perceber todo esse trabalho, foi muito interessante perceber a evolução e os raciocínios que levaram a alguns elementos de uma forma tão clara, mas ao mesmo tempo sem ser aborrecida. Ou seja, o livro está escrito e dá-nos essa informação técnica, mas de uma forma fluida, metida no meio da história, e nós vamos aprendendo e vamos nos surpreendendo, ou pelo menos eu surpreendi-me com alguns elementos e com algumas dificuldades que naquela altura eles
eles tinham para construir as pontes, que nunca me tinham passado pela cabeça, de uma forma perfeitamente agradável para a leitura. Portanto, não perturba a leitura do livro. Essa é a primeira. A segunda é a figura da Emily, ou seja, esta mulher que se afirma, esta mulher que se impõe num mundo de homens e esta mulher que, acima de tudo, não abdica do seu casamento e de acompanhar o seu marido e não abdica de ser uma voz ativa dentro desse casamento, apesar do tempo que vive e apesar das normas sociais que eram impostas naquela altura. Verdade seja dita que Washington também é um homem à frente do seu tempo, porque de alguma forma ele não só permite que ela o acompanhe, como a motiva para o acompanhar, não só a convida a ir às reuniões de trabalho, como a motiva para participar e para dizer aquilo que ela acha, independentemente daquilo que os outros considerem que ele deveria ter feito ou não, por facto de ela ser mulher. Obviamente que não são tudo coisas boas, ela sofre alguns estigmas, sofre algumas influências da mentalidade da época, mas a verdade é que a união deste casal, o companheirismo deste casal e a força desta mulher fazem com que a história se centre muito mais nos aspectos positivos do que nos aspectos negativos e se centre muito na sua dinâmica com o marido, que lhe permite depois ser, no final, a pessoa que vai concretizar o sonho, não só do marido, mas também do sogro, e que vai criar uma ponte que eu espero um dia ir ver, porque uma coisa vos asseguro é que não vou olhar para as pontes da mesma maneira depois de ler este livro, nem para essa, nem para nenhuma ponte, porque na realidade há trabalho, inclusive subterrâneo, que nós não nos apercebemos e que custou vidas para que hoje nós possamos passar o Tejo por 2 pontes ou possamos ir de Brooklyn a Nova Iorque pela ponte e não pelos ferries. E como pano de fundo temos a América dos finais do século XIX. Temos Nova Iorque nos finais do século XIX, temos os negócios dos finais do século XIX e temos este país que, ainda sendo relativamente novo, se estava a estruturar, às vezes não da melhor maneira, mas na verdade temos toda essa sociedade do século XIX americana e temos a vida daquela gente que nos dá uma ideia muito clara de como era viver na América naquela altura e principalmente como era expectável as mulheres viverem na América naquela altura. É um livro muito interessante, é um livro que se lê de uma assentada. Eu confesso que desta vez não cumpri as metas que tínhamos decidido nos pedacinhos de felicidade, porque li o livro assim num ápice. Foi daqueles livros que eu tive que começar e quando comecei a sério tive que o continuar sem metas, digamos assim. Desculpa Isabel, desculpa Guilherme, mas a verdade é que é um livro viciante, pelo menos para mim foi, porque se calhar como tenho muitos engenheiros que me rodeiam cá em casa, acabei por achar muito interessante perceber como é que no final do século XIX, início do século XX, quais eram as problemáticas na construção das pontes e quais eram os perigos de se construir uma ponte, por exemplo, nomeadamente uma ponte suspensa, que na altura era uma novidade. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre a mulher que ergueu Nova Iorque. Leiam, é um livro que vale a pena ser lido, é um livro muito interessante e é um livro que se lê muito bem aqui no princípio deste verão. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo!